Fala, meu estudante ou minha estudante, bacana, legal, tudo jóia mesmo com você? Essa turma aqui do 7º ano eu tenho certeza que é a melhor turma porque você está nela. Se tu não tivesse, não teria tanta diferença, mas é porque você está que aí sim podemos dizer que é a melhor turma. Que bom que você chegou para essa aula de ensino religioso, abrindo o 3º bimestre, cheio de novidades, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? A novidade que eu disse para você é que agora a gente vai se encontrar aqui pelo vídeo, pela câmera, eu aqui no estúdio da escola, você aí na sua casa, no seu computador, no teu celular, estudando muito, se dedicando, parabéns por isso. E olha só, você sabe que ensino religioso, a gente costuma estudar a Bíblia, né? Conhecer o que tem aqui, as histórias dos personagens, tirar lições a partir disso. E hoje, começando o 3º bimestre, nós estamos no capítulo 9, que vai contar justamente a história do encontro, um diálogo, às escuras, no silêncio da noite, entre Jesus e Nicodemos, tá certo? Não sei se você já ouviu falar deste nome ou conhece alguém que tenha o nome de Nicodemos. Tá aí uma boa sugestão para você botar esse nome no seu filho ou na sua filha, Nicodemos, tá vendo? Gostou? Esse cara, ele era muito importante na sociedade de Israel, ele era um dos líderes daquele país, um dos líderes dos judeus, e ele era fariseu. Tá vendo aqui? Fariseu, escrito em letra azul. Professor, o que significa isso? Fariseu, olha só, era aqueles líderes que não acreditavam que Jesus era Deus, ou que achavam que Jesus era um impostor, um charlatão, ou coisas assim do tipo. Eles não criam em Jesus Cristo. E sabe que Nicodemos, sendo um fariseu, ele não poderia se encontrar com Jesus, porque se ele fosse visto conversando com Jesus, os outros fariseus com certeza iam ficar muito bravos com Nicodemos, e quem sabe até expulsar ele do Sinédrio. Mas professor, o que é Sinédrio? Sinédrio era como se fosse hoje em dia o Fórum, a Suprema Corte, o local onde acontecem os julgamentos das pessoas. Seja de crime ou seja sobre qualquer outro assunto, era o Sinédrio que julgava. E Nicodemos era, portanto, um fariseu, fazia parte do grupo daqueles que não acreditavam que Jesus era Deus. Além disso, ele era um membro do Sinédrio. E você quer saber de mais? Nicodemos, portanto, ele era um homem muito, muito importante na sociedade daquela época. E certa vez, vendo os milagres de Jesus, tudo aquilo que Jesus fazia, que era muito bonito, muito maravilhoso, ele resolveu ter um encontro com Jesus. Isso está escrito aqui na Bíblia, nesse livro que narra a minha vida, a tua vida, a história da salvação do mundo. Esse livro que fala sobre Jesus, que é a palavra de Jesus viva e transforma a nossa vida. Está lá em João capítulo 3 essa história. Então Nicodemos queria se encontrar com um grande mestre, mas ele não sabia como fazer. Então, não tendo o WhatsApp de Jesus, nem tampouco tendo o Instagram de Jesus, ele poderia, quem sabe, mandar um direct para Jesus? Não, ele pegou e teve uma ideia muito melhor. Ele falou, vou me encontrar à noite, porque à noite ninguém vai ver eu me encontrando com Jesus. Então ele foi e procurou Jesus à noite e teve ali um encontro a sós, uma conversa a sós, um diálogo, quase um jantar à luz de velas. Então Nicodemos chegou e disse para Jesus, mestre, tenho visto que você tem feito muitos milagres, isso é uma coisa linda. E Jesus falou assim, olha, você está vendo os meus milagres, mas se você, Nicodemos, não nascer de novo, você nunca verá o reino de Deus. Aí Nicodemos falou, como assim eu poderei nascer de novo? Como isso? É impossível voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo, eu já sou muito velho. Jesus disse para ele assim, Nicodemos, preste muita atenção, você precisa nascer de novo do Espírito e das águas. Sabe de uma coisa? Jesus estava falando que Nicodemos deveria ser batizado. E somente assim ele nasceria de novo, ele seria uma nova criatura. Ele não deixaria de ser Nicodemos, mas agora ele seria um novo Nicodemos. Um Nicodemos que pensava diferente, que falava diferente, que agia diferente. Era isso que Jesus estava querendo dizer para aquele homem? E Nicodemos então ficou muito pensativo com aquilo.
Olha só, como é que pode alguém nascer de novo? Eu quero dar um exemplo aqui para você na tela. Vem comigo. Normalmente, se a gente tivesse na aula presencial, vocês iam falar, me dá imagens, põe na tela para mim. Então, aqui está. Olha só que coisa bonita. Nós temos aqui uma pipoca, um saquinho de pipoca. Que delícia, hein? Sentiu o cheirinho agora, ó. Ah, aquela pipoca na manteiga. Ah, deu fome essa aula, não deu? Eu imagino. Então, é muito gostoso. Cada vez que você vai assistir aquela sua série preferida no Netflix, você pega uma pipoquinha bem quente, né? Com algum refrigerante da sua preferência. Se for com um suco, tanto melhor, mais saudável, pega a ideia. E você vai ali degustar. A pipoca, quando nós abrimos o saquinho, ela está assim, um milho todo pequenino, né? Com a cor amarela. Ainda ele é um milho de pipoca, mas ele ainda não foi estourado. Mas aí, de repente, nós vemos o que? Nós vemos a ação que vem ele, o grande micro-ondas, com todas as suas microwaves, trazendo e causando transformação naquele milho de pipoca. E no que ele traz tanta transformação, tanto calor, tanta vibração de frequência das microwaves, nós temos o grande resultado, que é a pipoca estourada, saborosa e pronto para ser degustada por você. Olha só, na minha e na tua vida, meu querido, quando Jesus chega e entra, nós somos transformados. É como se Jesus viesse feito um micro-ondas na nossa vida, que vem, mexe com nós, de dentro para fora, e faz com que a gente seja diferente. Faz com que a gente não fale mais palavrão, ou que a gente não fale mais do colega. Faz também com que a gente devolva aquilo que a gente pegou emprestado. Você está entendendo como é que é isso? É a transformação de Jesus na minha e na sua vida. Assim como o milho que está ali, sem estar estourado, e depois que vem o micro-ondas, transforma aquele milho numa pipoca saborosa, Jesus Cristo faz a mesma coisa com a minha e com a sua vida. E isso acontece através das águas do batismo e do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Você já viu aquela pessoa que talvez usava drogas e depois que conheceu Jesus parou de usar? Já viu isso? Tem isso também. Ou você já viu aquele alcoólatra, aquela pessoa que era viciada em bebidas e depois que conheceu Jesus parou de beber? Tem isso também. Jesus Cristo faz transformações na vida de todas as pessoas. E você, agora eu pergunto, quer saber ou imagina o que aconteceu com a vida de Nicodemos? Olha só como que é bonito o desfecho dessa história. Jesus Cristo disse assim para Nicodemos: Nicodemos, preste muita atenção. Assim como Moisés, você lembra de Moisés? Aquele bebê que foi escondido dentro de um cesto num rio, ele mesmo, Moisés, certa vez o povo estava ficando muito doente, pois o povo estava no deserto e lá no deserto tinha muitas cobras. As cobras picavam o povo. Então Moisés pegou e fez uma serpente de bronze. Imagine que tudo isso aqui seja uma serpente botada num pedestal. Então, cada vez que as pessoas eram picadas pelas cobras, elas vinham aqui e olhavam para essa serpente de bronze, que era colocada sobre um pedestal, e elas eram curadas. Jesus falou assim: assim como Moisés precisou erguer aquela serpente de bronze para as pessoas serem curadas, o Filho do Homem também terá que ser erguido. Assim como foi a serpente, então as pessoas serão curadas. Jesus estava falando, sabe o que? Jesus estava falando sobre a cruz. A cruz que ele morreria futuramente, que ele seria pregado, crucificado, e com isso ele traria a salvação para todas as pessoas. E cada vez que Jesus traz a salvação na vida das pessoas, ele traz transformação. Tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos continuar sobre esse assunto de Nicodemos. Quem sabe, por que não também, o assunto da pipoca, né? Vamos poder degustar talvez algum sabor aqui de pipoca novo. Trago uma receita para vocês, não sei. Aguarde e venha para a próxima aula, que vai estar ainda mais saborosa do que essa, tá bom? Nicodemos teve um encontro com Jesus às escondidas.
Ele não cria em Jesus e depois ele passou a crer, porque Jesus disse que ele precisava nascer de novo. E Jesus disse que quando ele fosse para a cruz, ele salvaria. Sabe o que aconteceu com Nicodemos? Quando ele viu Jesus colocado naquela cruz, ele lembrou-se da história, daquele bate-papo que ele teve com Jesus à noite, aquele bate-papo escondido. E aí Nicodemos, olhando para Jesus, morto na cruz, a Bíblia diz que Nicodemos, junto com o seu amigo José de Arimateia, pegaram o corpo de Jesus, embalsamaram o corpo de Jesus e o sepultaram. Já imaginou isso? Um homem que talvez não cresce em Jesus, passou a crer e foi ele quem pôde sepultar Jesus. Isso é uma história incrível, uma história de salvação, de transformação, a partir do Espírito Santo e da salvação de Jesus, tá bom? Lembre sempre, como pode uma pessoa nascer de novo? Como pode aquele milho que a gente viu, como pode esse milho transformar-se nessa pipoca saborosa e deliciosa? É pela ação do micro-ondas. Como pode uma pessoa ter a vida transformada? A cruz de Jesus, tá bom? Jesus nos faz novas pessoas, pessoas que amam uns aos outros e que só falam bem um dos outros. Na próxima aula tem mais. Obrigado até então. Lembre que a gente estava no capítulo 9. Acompanhe sempre no seu livro. Fique com Deus. E antes da nossa partida, nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor transforma a nossa vida, o Senhor nos salva e o Senhor sempre quer nos fazer pessoas melhores, pessoas diferentes, que falem bem uns dos outros, que amam as outras pessoas. Obrigado por tudo isso. E neste momento eu quero pedir que o Senhor abençoe muito esse estudante que está ali do outro lado da tela. Abençoe também a família dele e que o Senhor possa proteger a todos eles, para que ninguém seja atingido por esse vírus. É em nome de Jesus que fazemos esta oração. Amém. Valeu, galera. Até a semana que vem. Fique com Deus.